Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Dr. Júlio Pínola. Eu sou o Dr. Júlio, neurologista, neurofisiologista clínico e médico do sono. Na última videoaula que eu fiz a respeito de síndrome de apneia do sono, eu falei de tratamento. E hoje o que eu gostaria de fazer com vocês é explorar um pouco mais essa questão do tratamento, tá certo? Então assim, vou colocar aqui os slides pertinentes, tá? Então, hoje nós vamos abordar as várias modalidades de tratamento da síndrome de apneia do sono. Quando a gente fala de tratamento da apneia do sono, nós temos que considerar alguns aspectos. O primeiro, se essa apneia é leve, moderada ou grave. Além disso, nós aqui no Brasil, nós latinos, ponderamos também a idade do paciente, o comportamento sexual da pessoa, enfim, a gente leva em consideração vários aspectos, né? Por quê? Porque a gente tenta encaixar cada modalidade de tratamento a cada pessoa, ou seja, eu não tenho uma receita de bolo, eu tenho que enquadrar esse tratamento de acordo com as características da doença, gravidade e vários aspectos sociais abordados. Então, uma das modalidades de tratamento que nós utilizamos é o dispositivo avançador de mandíbula, já vou entrar em detalhes a respeito dele, só que antes de eu indicar um dispositivo avançador de mandíbula ou um procedimento cirúrgico, eu tenho que fazer esse exame, que chama-se cefalometria. A cefalometria, a cefalometria nada mais é do que um raio-x ou uma tomografia feita de perfil da face, tá? Onde nós vamos traçar uma série de planos, linhas e ângulos que terão o objetivo de determinar se existe aumento de estruturas, se existe mau posicionamento de estruturas que possam ser reparados cirurgicamente ou que haja a indicação da cefalometria. Então, antes de fazer uma indicação de dispositivo avançador de mandíbula ou procedimento cirúrgico, eu normalmente peço esse exame, a cefalometria, com o intuito de determinar se estruturas estão aumentadas que possam ser passíveis de procedimento cirúrgico, estruturas reduzidas, estruturas mal posicionadas, tá certo? Dispositivo avançador de mandíbula. O que é esse dispositivo? Então, é um dispositivo normalmente confeccionado por um dentista. Existem vários modelos de dispositivos avançadores de mandíbula. Eu peguei esse aqui, mas tem muitos outros, tá? Esse aqui é só um exemplo. Aqui ele está utilizando a estrutura fixa, mas de um modo geral, os dispositivos avançadores de mandíbula, eles são móveis, tá certo? Eles são dispositivos móveis, nos quais o paciente coloca esse dispositivo apoiado no céu da boca e embaixo, no assoalho da boca, e o dentista vai aumentando progressivamente, vai fazendo o aumento progressivo da mandíbula, milímetro a milímetro.
Então esse é um dispositivo confeccionado por um dentista, tá? Existem algumas contraindicações para o uso do dispositivo avançador de mandíbula. Uma delas são os pacientes que não têm dentes, são os adentados. Então essa é uma limitação, tá? Uma outra limitação do dispositivo avançador de mandíbula são as graves disfunções da articulação temporomandibular. Essa articulação aqui, ó, que faz a abertura e fechamento da boca. Se o paciente tiver uma grave disfunção da articulação temporomandibular, pode ser uma contraindicação relativa, tá? Não é absoluta. Eu, por exemplo, só indico o dispositivo avançador de mandíbula, eu, Dr. Júlio, só indico o dispositivo avançador de mandíbula naqueles pacientes que têm micrognatia, que é o queixo pequeno, tá? Mandíbula pequena, queixo pequeno, ou retrognatia, esse queixo, ou mandíbula, né, posicionada para trás, de tal modo que ela feche o espaço faríngeo posterior, como a gente pode observar aqui na cefalometria. Então, fecharia o espaço faríngeo posterior, espaço aqui atrás, tá? Então, o dispositivo avançador de mandíbula eu só indico nesses casos. Eu sei que vai ter colegas que indicam em qualquer caso. Eu não indico, eu só indico nesse tipo de pacientes. Existem alguns efeitos colaterais que o dispositivo avançador de mandíbula pode produzir, tá? Então pode deixar a boca bastante seca, pode produzir dor nos dentes, sobretudo quando se está fazendo o ajuste, ou seja, o avanço da mandíbula pode produzir um pouco de dor nos dentes. Pode dar hipersalivação, o sujeito saliva muito a boca, sobretudo quando está usando o dispositivo. Lembrando que esse dispositivo ele é colocado à noite e é apenas para dormir. Pode produzir dor na mandíbula, dor no queixo, tá? Rigidez na musculatura, sobretudo a musculatura da mastigação e do pescoço. E naturalmente vai produzir mudança da oclusão dentária. A oclusão dentária é isso aqui, ó. É o fechamento dos dentes, fechamento da boca. Então, o dispositivo, como ele avança a mandíbula, ele vai produzir uma alteração, uma mudança nessa oclusão. Por isso que eu só indico naqueles pacientes que têm micrognatia ou retrognatia, porque eu tento com isso matar dois coelhos com uma paulada só. Ou seja, eu além de estar resolvendo o problema de apneia do paciente, eu vou estar melhorando a estética facial desse paciente. E por último, a perda de dentes. A perda de dentes é um efeito colateral bastante incomum, tá? Eu até hoje não vi nenhum paciente que perdeu os dentes por indicação do dispositivo avançador de mandíbula, tá? Então, essa possibilidade é bastante rara, ou seja, tem que haver assim uma conjunção de fatores absolutamente negativas para que isso ocorra. Tá certo? Muito bem. Daí nós temos outros tipos de procedimento, né? Então, o dispositivo avançador de mandíbula é uma das modalidades de tratamento e nós temos os procedimentos cirúrgicos. Lembrando que os procedimentos cirúrgicos, eu, Dr. Júlio, que faço a indicação do procedimento cirúrgico. Não sou eu que opero. Normalmente quem vai fazer o procedimento cirúrgico é o cirurgião da cadeira, da área, tá? Então eu só detecto que existe uma alteração e eu me baseio nessa alteração através da cefalometria. Então tem uma cirurgia que chama-se ioidopexia. O nome é meio esquisitinho, mas é simples.
Esse ossinho aqui, que chama-se hioide, ele fica ancorado na base da língua. Se esse ossinho está posicionado muito para baixo, deixa eu mudar aqui a posição da câmera, se esse ossinho está posicionado muito para baixo, e eu só vou definir isso através da cefalometria, então o que a gente faz? A gente indica o procedimento de hioidopexia. Pexia é fixação, então o que a gente faz? O que o cirurgião faz? Ele vai fazer 2 furinhos aqui no ocioide, vai pegar um cabozinho de aço fininho e vai prender esse ocioide mais para cima, de tal modo que ele consiga abrir mais o espaço faríngeo posterior. Tá? Então esse é um tipo de procedimento, mas esse procedimento ele é baseado na cefalometria. Tá? Nós temos um outro procedimento, esse já bem mais comum e as pessoas ouvem bastante falar dele, que é a úvulo-palato-faringoplastia. Úvula é de a campainha, palato é o palato, é o céu da boca, faringoplastia é o conserto disso, tá certo? Então aqui, olha, existem algumas situações nas quais essa estrutura que a gente chama de úvula ou campainha, ela é muito grande. Ela é muito grande. É o que a gente chama de úvula mergulhante. E como eu estou falando, ela mergulha lá na faringe. E ao mergulhar na faringe, ela obstrui a passagem do ar. Então é feito a plastia dessa estrutura. Veja bem, eu falei em situações nas quais essa estrutura, a úvula, é muito grande. Então, olha, depois da plastia ela ficou com tamanho normal. Tem que se tomar um cuidado muito grande com isso, por quê? Porque se essa cirurgia for mal feita e o cirurgião, por exemplo, fizer a amputação completa da úvula, o paciente vai ter um efeito colateral grave, porque ele vai tomar líquido e o líquido vai voltar pelo nariz. Então é um procedimento que, se não for bem indicado e não for bem executado, e normalmente quem faz esse tipo de procedimento é o otorrinolaringologista, vai dar problema, tá? Então tem que ter uma indicação muito precisa, muito adequada. O outro procedimento, esse então é mais comum ainda, que é a tonsilectomia ou amigdalectomia. O que é isso? Nada mais é do que a retirada das amígdalas. Normalmente a gente indica esse procedimento em crianças. E nas crianças até os 10 anos de idade, esse é um procedimento curativo. Ou seja, você cura a apneia do sono. Então, de um modo geral, a apneia do sono não tem cura, tá certo? Mas na criança até os 10 anos de idade, a gente consegue fazer a tonsilectomia ou a amidalectomia e curar a apneia do sono. Também é um procedimento executado pelo otorrinolaringologista. Nós temos a cirurgia de avanço de mandíbula ou cirurgia de Lefort. O que é essa cirurgia? E essa cirurgia, ela tem, no caso da apneia do sono, ela tem uma indicação muito própria, né? Que são aqueles pacientes que têm o queixo muito pequeno ou o queixo muito posicionado para trás. Vocês devem ter em mente, se não tiverem, procurem. Nós temos um personagem da literatura brasileira que chama-se Noel Rosa. Da literatura, assim, Noel Rosa era músico, né? E com milhares de composições, ou melhor, milhares não, centenas de composições, um compositor maravilhoso. E Noel Rosa, ele sofria de uma doença na qual o queixo dele era muito pequeno mesmo. Depois vocês procurem, dão um Google, põe Noel Rosa.
vocês vão ver que a face dele é muito característica, né? É uma face que nós chamamos de síndrome de Pierre-Robin. E nesse caso, no caso dele, por exemplo, nós poderíamos fazer esse procedimento, que é o avanço de mandíbula e de maxila, porque não basta avançar a maxila, a mandíbula. A mandíbula está aqui, é o queixo, ó, vocês estão vendo. Eu tenho que avançar a maxila também, que é essa parte aqui, ó. Então, o que o cirurgião faz? Ele corta o osso aqui e projeta esse osso para frente, colocando pinos. Efeitos colaterais dessa cirurgia. Porque uma vez que você corta o osso aqui, você perde uma sensibilidade que nós neurologistas chamamos de propriocepção. Então, periodicamente, o paciente ele não consegue modular a mordida e, eventualmente, acaba mordendo na língua, na bochecha, enfim, é um efeito colateral desse procedimento cirúrgico. É um procedimento cirúrgico bastante grande, tem sofrido, que eu quero dizer, tem tido avanços no procedimento cirúrgico. Quando eu comecei a fazer sono, isso há 20 anos atrás, você fazia o corte desses ossos e depois suturava ou amarrava a boca do paciente por 30 dias. Então o paciente não podia abrir a boca, ficava se alimentando por um canudinho. Então era uma cirurgia que fazia essa correção da apneia do sono e ao mesmo tempo fazia um emagrecimento importante no paciente. Tá? Hoje eu tenho notícia de que esse procedimento de suturar a boca não é mais feita. E é colocado elásticos e isso facilita que o paciente mantenha a boca relativamente fechada, limita a movimentação da boca do paciente por um período mais curto, tá? Mas o procedimento cirúrgico é o mesmo, tem que cortar o osso aqui, colocar uma extensão para que avance tanto a mandíbula quanto a maxila. Em termos de procedimento cirúrgico, esse é o último procedimento cirúrgico que é feito, chama-se glossectomia. Tá? É feio, a imagem é feia, mas o que a gente precisa de fazer é exatamente isso. A gente faz um corte em cunha da língua e sutura essa língua, fazendo com que a língua seja diminuída de tamanho. Alguns pacientes, por exemplo, pacientes que têm síndrome de Down. Os pacientes que têm síndrome de Down, de um modo geral, eles têm a apneia do sono. E eles também têm uma língua muito grande. A língua deles não cabe dentro da boca. Então, vocês já devem ter observado, não sei, mas passem a observar. Alguns pacientes que têm síndrome de Down, eles habitualmente ficam com a boca aberta. E com a língua para fora, porque a língua é grande. Então, algumas vezes está indicado esse procedimento que é a glossectomia, ou seja, retirada de um pedaço da língua. Em termos de procedimento cirúrgico, são esses que eu falei. Agora nós vamos para o tratamento padrão ouro. Em termos de tratamento padrão ouro, nós temos o CPAP, que esse procedimento a gente sabe que dá resultado, esse procedimento a gente sabe que dá certo, que não tem dúvida. E ele está indicado tanto em apneias leves, quanto moderadas, quanto graves. Por exemplo, o dispositivo avançador de mandíbula eu não indico em apneia grave. Eu posso indicar até em apneia moderada, de leve para moderada, mas a apneia grave, eu não indico dispositivo avançador de mandíbula. Por quê? Porque eu sei que os resultados são pífios, são ruins. Tá? E aí o CPAP entra como uma modalidade de tratamento. Uma outra modalidade de tratamento é o BiPAP. Tá? Essencialmente, eles são muito parecidos, tá? O CPAP e o BiPAP.
Qual que seria em tese a diferença deles? O CPAP ele tem uma pressão fixa de entrada, o BiPAP ele tem uma pressão fixa de entrada e de saída. E o BiPAP tem outras diferenças também porque ele tem vários modos. Hoje os BiPAPs eles se aproximam muito de um respirador, com a vantagem de não ser invasivo, tanto que nós chamamos esse tipo de tratamento com BiPAP de VNI, ventilação não invasiva, tá? E ele tem todos, quase todos, se não todos, os modos que o respirador tem. Então, é muito útil. Tem as suas indicações próprias, não cabe aqui eu ficar citando, porque isso aqui é uma aula que eu estou fornecendo para leigos, não para médicos, tá? Mas é uma outra modalidade de tratamento. E por último, nós temos o servo-ventilador, que eu trouxe essa imagem aqui, mas ele é tão pequena quanto o BiPAP, e ele é todo automático, você só configura alguns aspectos, mas ele é quase todo automático, e ele está indicado em alguns tipos de apneia, sobretudo a apneia central, tá? Mas existe uma interrogação muito grande da sua verdadeira utilidade hoje no meio científico, tá? Por quê? Por dois motivos. Um, porque é um aparelho caríssimo. Hoje deve estar custando na faixa de 20 a 30 mil reais. E segundo, as indicações são questionáveis. Eu só estou trazendo como uma modalidade de tratamento. Então, meus amigos, o que eu queria falar para vocês hoje é basicamente isso. Eu não vou me aprofundar muito, porque isso aqui é uma videoaula para leigos, só para que as pessoas tenham ciência das possibilidades de tratamento da apneia do sono. Não que se tornem profissionais do sono, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Uma outra hora eu posso me concentrar na modalidade mais comum de tratamento, que é o CPAP, BiPAP, né? São essas duas modalidades de tratamento, fornecendo um pouco mais de informação. Fiquem atentos a novos vídeos, todas as sextas-feiras às 18 horas, tá? Está sendo postado. E se você curtiu essa aula, compartilhe com seus amigos, deixe um like. Um grande abraço e fiquem com Deus.